Queridos, abram suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. É o texto que acabamos de ler aqui na leitura em uníssono. Você que está aí no seu lar, Marcos, capítulo 10, versículos de 13 ao 16. Amém, misericórdia? Amém. Então vamos lá. E traziam-lhe crianças para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam-os. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui com os teus santos, Pai. Obrigado pela semana que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, Pai. Obrigado pelos livramentos, aquele que vimos, e mais também aquele que não vimos, Pai. Obrigado pela nossa saúde e por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Obrigado pela palavra que foi lida, pela palavra que foi cantada e pela a palavra que está sendo pregada, Pai. Que toda ela adentre o coração dos teus santos e ali se faça morada. Que saiamos daqui cada vez mais praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como os irmãos já sabem, se não sabem, eu vou lembrar, o Evangelho de Marcos, ele está sendo um sonho de consumo meu por muito tempo. Já faz, eu acho que vai fazer uns 5 meses que eu estou estudando o Evangelho de Marcos. E cada vez que eu leio, cada vez que eu entro numa parábola, que eu vejo uma passagem, Deus fala ao meu coração. E hoje não é diferente. Eu vou trabalhar com os irmãos mais um texto a respeito desse evangelho que é maravilhoso. Eu adoro Marcos porque ele é bem simples, ele é bem direto, ele é bem objetivo. E aqui nesse texto, logo no início dele, quando ele diz no versículo 13, traziam-lhe crianças para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Os discípulos estavam repreendendo as pessoas que estavam trazendo aquelas crianças. E Jesus repreende os discípulos. E aqui eu quero deixar os irmãos bem contextualizados com a passagem, bem contextualizados com o momento que estava sendo vivido ali. Jesus já estava no finalzinho do seu ministério, ele já estava ali sentindo o fardo dessa caminhada essa que estava levando ele para a cruz, lugar de muito tormento, de muito sofrimento, de muita dor. E os discípulos também sentiam essa tensão. E Jesus estava num lugar quietinho, tranquilo, e vinham pessoas ao encontro dele, crianças. Às vezes a gente não dá muita atenção à criança, né? Mas uma coisa que me chamou e veio a saltar os olhos é que Jesus, o nosso Senhor, ele faz com que todos sejamos iguais perante a ele. Ele faz com que desde o pequenino até o maior, assim como Felipe,
esteja em pé de igualdade no reino dos céus. E eu aprendo nesse primeiro versículo que todos nós somos importantes para Cristo. Talvez você possa estar aí no seu lugarzinho, dizendo que talvez Cristo não se lembre de você aí na sua casa. Talvez você em algum momento dessa caminhada, em meio à pandemia, pode ter pensado, Jesus se esqueceu de mim, eu fui abandonado, eu fui escanteado. O Salmo 139, versículo 13, diz que tu criaste o meu íntimo e me protegeste no ventre da minha mãe. Desde quando você foi formado, Deus já lhe amava. Desde o momento que você era um embrião no ventre da sua mãe, Cristo já te amava. Então, nesse momento, creia nisso. Creia que Jesus lhe ama, se importa com você. Assim como ele mostrou aos discípulos aqui, ele está dizendo a você hoje: eu me importo com você. Eu não me esqueço de você. Amém, meus irmãos? Ficou bem claro isso? Sim ou não? Porque isso talvez possa não estar fazendo sentido para você hoje, mas talvez amanhã você venha passar por alguma situação que você precisará lembrar dessa palavra. Porque às vezes, nesse momento, está bom, nesse momento está tranquilo, nesse momento está tudo suave na nave, mas amanhã a aflição ela pode vir. E é essa palavra que eu guardo no meu coração para não pecar contra ele, que vai fazer a diferença quando esse dia chegar. Estejamos prontos e preparados. Amém? Então os irmãos estão situados no texto, os irmãos já estão aí bem familiarizados com ele. E através desse texto, a gente pode ter uma conclusão bem interessante. Nós lemos aqui que Jesus diz: deixai vir os pequeninos a mim e não vos impeçam, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aí uma pergunta que eu faço, que a gente poderia responder bem fácil, era o seguinte: o que é preciso para entrar no reino de Deus? E aí, meus irmãos? Está no texto, está bem facinho. O que é preciso para entrar no reino de Deus? Ser como uma criança, certo? Errado. Errado. Essa é uma conclusão que nós chegamos apenas quando olhamos o texto superficialmente. Nós precisamos lembrar que o que nos é necessário para entrar no reino de Deus é crer no Senhor Jesus Cristo, e de tal forma será salvo a mim e a minha casa. Essa é a verdade para se entrar no reino dos céus. Mas aí você pode estar agora perguntando: mas agora embolou foi tudo. Agora deu um nó na minha cabeça. Meus amados, o que Jesus quer ensinar aos discípulos aqui é que a característica daqueles que recebem o reino de Deus e assim fazem parte dele deve ser como de uma criança. Porque se eu não entender o texto dessa forma, eu vou entender que eu só preciso ser como uma criança. E aí eu vou herdar o reino dos céus. Isso chama-se meritocracia. E nós não vamos a Deus por mérito algum. Você não vai a Cristo porque vem à igreja. Você não vai a Cristo porque oferta. Você não vai a Cristo porque canta. Você não vai a Cristo porque prega. Você vai a Cristo porque Cristo morreu na cruz do Calvário por você. E por esse fato, você vem à igreja. Por esse fato, você oferta. Por esse fato, você canta. Por esse fato, você prega. A ordem dos valores, elas têm que ser invertida. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar como a pessoa do versículo 17, que é o mancebo de qualidade, ou o jovem rico,
que chega aos pés de Jesus e pergunta: o que é que eu preciso fazer para entrar nos céus? Para herdar o teu reino, para estar contigo na glória. Na cabeça dele, ele estava perguntando a Jesus: quantas vezes eu preciso ir para o templo? Quantas vezes eu preciso orar? O dízimo que eu dou é do bruto ou é do líquido? Estão entendendo essas perguntas que às vezes não fazem sentido? Você vai para o céu, meu irmão, porque Cristo morreu por você. Vai para o céu porque ele veio, padeceu como um homem, morreu em morte de cruz, foi ressuscitado ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. É por isso que você é concidadão do reino. Mas aí Jesus diz aos discípulos, porque nós precisamos entender, assim como ele quis passar para os discípulos, que existem características em crianças que nós, como adultos, precisamos ter, porque nós somos concidadãos de onde? De onde? Do céu. Mas ainda estamos aonde? E precisamos nos submeter ao que a terra nos conduz, certo? Sim ou não? Então, é isso o que Jesus quis passar para os discípulos. E para mim, que tem uma criança bem pequenininha e bem bacana, ele deve estar assistindo o papai agora, Caleb, tchau. Aí ele está assistindo em casa e faz: papai, papai. Aí ele olha para a mãe dele e diz: papai não está me ouvindo. Aí a mãe dele, que é bem espertinha, diz: fala mais alto. Papai. Eu digo: esses pecados tu vai pagar, viu? Enrolando o menino. Então nós vamos trabalhar hoje aqui algumas características que encontramos em crianças que devem ser imitadas por nós. E antes que os irmãos vão ali comprar uma chupeta, não é nada disso não, meu irmão. Não é nada disso não, ninguém vai chupar chupeta aqui, ninguém vai tomar mamadeira, certo? Esqueça isso aí. Nós vamos trabalhar características da personalidade da criança, que eu e você necessitamos ter. Porque, mais uma vez eu repito, nós somos concidadãos do céu. Então é característica padrão ISO 9000 Jesus. É ser como uma criança. E quem falou isso não foi eu. Quem falou foi o evangelista João e foram palavras de Cristo. Queridos, eu separei aqui alguns tópicos que nós vemos, e os irmãos vão concordar comigo claramente, em toda criança. Toda criança, ela tem essas características, e não foi por um acaso que Jesus deu essa referência. Jesus poderia ter dado qualquer outra referência, mas ele deu essa porque ele sabia que é algo que é comum. Primeira característica, você que está em casa, se quiser, anote, para não esquecer. E os irmãos aqui, eu tenho certeza que trouxeram caneta e papel, assim como a irmã Raquel está ali. Quem trouxe papel vai ganhar R$1.000. Levanta a mão quem trouxe. Só a Raquel. Tá vendo? De quem ela vai ganhar, eu não sei, né? Sei que ela vai ganhar. De quem eu não sei, ela chega aí. Então, queridos, a primeira característica que eu vejo nas crianças e que Cristo quer passar para cada um de nós aprendermos isso, é o desejo de aprender, a curiosidade. Menino é curioso, sim ou não? É ou não? Ele não tem esse desejo de aprender as coisas, sim ou não? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa em casa, Caleb chega e diz: papai, o que está fazendo? Aí eu digo: eu estou lendo. Ele: tu está lendo? Eu digo: estou lendo. Ele diz: eu quero ler também. Aí ele bota o dedo assim, eu digo: isso aqui é o quê? Ele fez: é um O. Eu digo: e esse aqui? Ele é O. E o outro? O também. Tudo é O para ele. Tudo é O. O vocabulário dele é bem extenso. Né? É só O e acabou-se. Mas eu aprendo com o desejo dessa criança. E Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, ele diz que: desejai ardentemente
como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Cristo, quando ele disse aos discípulos que eles precisavam ser como crianças, ele estava dizendo que nós temos que desejar, conhecer cada vez mais esse evangelho de salvação. Que nós temos que desejar cada vez mais o puro leite espiritual, porque o nosso crescimento está condicionado à quantidade de Bíblia que eu tenho dentro de mim. Então, Cristo estava dizendo, olha, vocês têm que prestar atenção, esse desejo que essa criança tem, vocês também têm que ter, agora em mim. Você tem que ter sede de Deus. Você tem que ser, como o salmista diz no Salmo 1, que bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e que assim ele vai ser plantado como árvores perto de ribeiros, que dão muitos frutos. E a reflexão que eu faço é como é que está o nosso desejo de Deus. O grupo de louvor aqui estava louvando extremamente, perfeitamente bem. A gente vibra com louvor, a gente sente aquela vibração, mas essa vibração ela não pode ficar só aqui. Essa vibração ela tem que ser estendida para onde eu for, porque eu sou sal e sou luz. Se eu só for sal aqui na igreja, não vai adiantar. Se eu só for luz aqui, não vai servir. Aqui está muito claro. Eu faço assim, ó. Olha, está clareando o quê? Aqui é luz, viu? Está clareando alguma coisa? Por quê? Porque já tem muita. Nós temos que ter esse desejo de Deus. Assim como o salmista diz, como uma corça anseia por águas. Meu coração tem que ter sede de Deus. E essa é uma característica está contida na criança. Quando ele quer uma coisa, foi triste. Quando ele foca em alguma coisa, acabou-se. Então eu aprendo, nessa primeira característica, que eu preciso ter esse desejo, que eu preciso ter curiosidade de aprender a palavra, de ouvir esse texto que foi lido hoje, chegar em casa, lê-lo uma vez e procurar o que outras pessoas falaram a respeito disso. Vou encaixando. E aí eu vou crescendo. E aí esse microfone vai fazer o pecado travando. Som? Agora. A minha voz ficou até melhor. Isso é culpa de Alan, meu irmão. Alan me trollou aqui, me deu o microfone errado. Eu digo logo, viu? Então, queridos, a primeira característica que nós aprendemos com as crianças é que nós precisamos ter desejo por Deus. É buscar a Deus. E esse buscar, ele tem que ser breve. Ele tem que ser rápido. Porque a palavra diz que buscai o Senhor enquanto se pode, invocar-o enquanto está perto. E aí você pode estar sentado aí dizendo, que está perto o quê? É mais de 2000 anos que esse negócio aí está rolando. E não chegou ainda. É verdade. Aí tem muita gente que já foi, não foi? Sim ou não? Cristo não raiou nas nuvens ainda não, viu? Mas tem muita gente que já foi se encontrar com ele. Então invoque, porque você não sabe o dia de amanhã. Busque a Deus hoje. Se esse desejo não está vibrante no seu coração, aproveite que Deus está falando com você, porque Ele não está falando com quem está do lado, Ele não está falando com quem está aí do seu lado no sofá, não, Ele está falando com você. Assim como Ele falou comigo, que esse desejo tem que ser constante. Queridos, dando continuidade, a segunda característica que vemos sobre as crianças é que elas não guardam rancor.
Criança não guarda mágoa. Guarda ou não? Eu vou usar o exemplo de Caleb de novo. Ele está querendo uma coisa, eu digo não. Eu já falei que não, pronto. A tromba do elefante cresce. Está com raiva. Daqui a pouco eu vou falar com ele, ele faz... Massa. 20 minutos ele chega perto de mim. Papai, vamos lutar? Já esqueceu. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa... Irmão, você é cidadão do céu. Delegue perdão e receba perdão. Temos uma sociedade que ela guarda ira, ela guarda rancor. Isso faz muito mais mal para aquele que guarda que aquele que exerceu tal. Cristo está dizendo a você e a mim, perdoe. Perdoe. Pere perdão. Irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe que o sol se ponha sobre sua ira. E aí eu vou falar agora para os casados. Nunca vá dormir brigado com seu cônjuge. Nossos relacionamentos, às vezes, existem muitos problemas. Lá em casa existe muito. Na hora que eu estou a fim de atiçar os cachorros para ele morder o Willy, passa lá por perto. Pega, Zeus, mas meus cachorros, meu Deus do céu. Não pega nem vento. Mas nós não podemos passar uma noite não resolver aquele problema. Sabe por quê? Quando for no outro dia, você vai estar com mais raiva. Você vai estar com mais bronca ainda. Se você não resolver daqui a uma semana, você está com raiva e não sabe nem por que foi. Você não sabe. Você sabe que está com raiva. Mas tu está com raiva de quê? Eu não sei. Eu sei que eu estou com raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Jovens, às vezes ficam irritados com papai e mamãe dentro de casa. Conheço jovens que passam uma semana sem falar com o pai e a mãe dentro de casa. Ou às vezes falam apenas o necessário. Cuidado, meu irmão, que se você ficar no rancor, tem também. Cuidado que você ficar guardando rancor e Jesus voltar, você fica mesmo, viu? Fica você, fica o rancor. Eu estou guardando um rancor já de Alan, que esses microfones tá tudo mal assombrado. Mas tem nada não, Alan. Quando terminar o culto, a gente faz passe. Meus queridos, isso é muito importante. Não guarde mágoa, guarde dinheiro. Chame nós para comer alguma coisa aí fora. Mas não guarde mágoa, não. Libere perdão. Delegue perdão. Está perdoado, viu, meu irmão? Então eu aprendo primeiro com as crianças que eu preciso ter desejo de Deus. Segundo, eu aprendo que eu não devo guardar mágoas. Eu devo perdoar 70 vezes 7. Porque se eu olhar quantas vezes Jesus me perdoou, essa quantidade de perdão que eu tenho que delegar é irrisória. E aqui eu não estou dizendo que algo que aconteceu com você foi pequeno ou grande. Eu estou dizendo, perdoe. Às vezes a pessoa diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. E é verdade. Porque quem disser que perdoa e esquece, ou teve amnésia, ou tal com Alzheimer, alguma coisa do tipo. Perdoar não é esquecer não, meu irmão. Perdoar é lembrar sem chorar. Perdoar é lembrar sem ficar com raiva. Perdoar é lembrar sem querer matar a pessoa. Isso é perdoar. Esquecer é amnésia. Certo? Não tem como. A gente pode esquecer por um momento, mas alguma hora a gente vai lembrar. Então, que isso fique bem claro para os amados que estão aqui e que também estão me assistindo. Continuando, queridos.
nós vemos outra característica de uma criança. Sabe qual é? Ela fala a verdade. Uma criança, por mais que você ache que ela está mentindo, mas ela não está. E lembrando que as crianças que estavam aqui, que Jesus estava se representando, no versículo 16, ele mostra mais ou menos como eram. Eram crianças de colo, tá? E ele dizia, tomando-as pelos braços e impondo-lhes as mãos, abençoou. Não estou falando aqui de menino de 7, 8 anos, que aí já aprendeu com o pai e a mãe o que é mentira. Porque ele vê o pai e a mãe mentindo dentro de casa, ele vê o professor mentindo, ele vê a sociedade fazendo isso e aí ele aprende, certo? Mas estou falando de crianças de colo. Então, criança, ela fala a verdade. Mateus capítulo 5, versículo 37, diz que seja o teu falar sim para sim e o quê? E não para não. Como está a verdade dentro de nós? Será que nós temos andado na verdade? Será que a nossa vida é uma verdade? Ou nós vivemos uma vida de verdade e uma vida de mentira? E aí eu vou ser bem fácil de entender essa vida de verdade e a vida de mentira. Eu sou um crente de verdade quando eu estou na igreja. E eu sou um crente 007 quando eu estou fora da igreja. Como está a nossa vida de verdade? Eu tenho sido um servo de Deus aonde eu chego. Eu tenho levado a palavra de Deus aonde eu chego. Aonde eu estou, há alguma mudança. Aonde eu estou, algo acontece. Porque o crente, meu irmão, que anda na palavra e que vive a verdade, onde ele chega, algo acontece. Onde ele chega, algo acontece. Se o irmão disser que isso não é verdade, eu provo ao irmão. Eu provo ao irmão por A mais B. Porque você pode estar aqui na igreja e aí tem um bocado de jovem ali fora e eles estão conversando algumas conversas meio tenebrosas. E aí quando você chega no meio, essa conversa se acaba. Aconteceu algo ou não aconteceu? Sim ou não? Aconteceu por quê? Porque esses jovens veem em você um referencial de cristão. Porque esses jovens veem em você algo que naquele momento ali, aquela conversa, não seria agradável a você. É por isso que o crente ele tem que andar na verdade. É por isso que o crente ele tem que viver uma vida de verdade. E não apenas um evangelho de fachada. Cristo estava dizendo isso para os discípulos. E hoje está dizendo isso para mim. A palavra que ele deu para os discípulos não foi boa, não. Porque ele diz no versículo 14: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e os repreendeu. A palavra não é doce, não. Essa palavra foi de repreensão. O que ele quer de você é que você ande na verdade. O que ele quer de mim é que cada vez mais eu delegue perdão. O que ele quer de nós é que desejemos cada vez mais a ele, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. E isso nós precisamos deixar bem fixos na nossa mente. Então, primeira característica da criança é o quê? Aprender, ter o desejo de aprender. A segunda característica é não guardar rancor, delegar perdão, ser perdoado. Porque às vezes, quando a gente fala em perdão, às vezes nós não aceitamos o perdão. Às vezes nós nos culpamos por alguma coisa que aconteceu. Delegue perdão a você mesmo, meu irmão. Terceiro, fale a verdade e viva
a verdade. Quarto, meu irmão, algo bem interessante. Uma característica das crianças é a confiança. Uma criança, ela confia piamente no pai e na mãe dela. Se você botar Caleb ali e mandar ele pular, ele não pula não. Mas se eu botar ele ali e disser pula, ele pula. Por quê? Porque ele confia em mim. Ele acredita que aquilo que eu estou mandando ele fazer não vai machucar. Que aquilo que eu estou mandando ele fazer não vai doer. E aí, meus irmãos, como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa confiança no nosso Pai amoroso? Porque a Bíblia diz que vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Imagine o Pai, que é a essência do amor. Imagine Deus, meu irmão. O que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Nós precisamos confiar. Precisamos confiar como 3 personagens que estão lá em Daniel, capítulo 3, versículo 17, que disseram o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Todos aqui conhecemos essa passagem. Qual era o nome desses 3 personagens? Sadraque e Abednego. Todos aqui sabem da história. Nabucodonosor construiu uma estátua e aí disse que toda vez que a trombeta tocar, todo mundo teria que se curvar, sim ou não? E aí, quando a trombeta tocou, ficou 3 bonequinhos de pé. Fica imaginando uma multidão ajoelhada e 3 pessoas de pé. E aí o negrado olhou assim e disse: eita, olha, sempre tem um X9, né? No meio de campo sempre tem um X9, né? Porque se ele não tivesse falado, ninguém descobria, né? Aí o X9 olhou assim e disse: olha, fulaninho ali não se curvou não. Aí o rei manda chamar os 3. Aí diz: toca a trombeta de novo aí que eu quero ver se eles não vão se curvar. Se ele não se curvar, vai ser jogado lá na fornalha. Tocou a trombeta e nada. E aí o que é que acontece depois? Eles são soltos, né? Foram soltos dentro da fornalha, né? E o que eu aprendo, meu irmão, nesse momento de confiança, é que a confiança que você tem em Deus não vai fazer com que você não passe por problemas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados numa fornalha que estava tão quente que as pessoas que jogaram ele lá dentro se queimaram, morreram, foram fulminadas. Então a confiança que eu aprendo com a criança não vai fazer com que nada aconteça comigo. Não vai fazer que eu ande sempre em tudo plano, sem ter nenhuma lombada. Não. A confiança que eu tenho é aquela de que se 1000 cair do meu lado e 10.000 à minha direita, eu estou dentro de uma guerra, mas eu não sou atingido. Mesmo que você esteja passando por esse momento de aflição, confie no Senhor. Entrega a Ele os teus anseios, os teus problemas, as tuas dificuldades. Ele fará melhor para mim e para você. Mas eu preciso confiar. Eu preciso me entregar. Assim como uma criança confia no seu pai, nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós temos que confiar no nosso Pai Celestial. E aí, meu irmão, nesse momento, como eu disse anteriormente, você pode estar dizendo: eu confio. Nesse momento, a gente não está na bronca. Essa palavra só vai fazer diferença para você passar pela dificuldade.
Eu preciso dizer isso, porque senão ela vai entrar num ouvido e vai sair pelo outro. Ela precisa ficar na sua cabecinha, porque é essa a diferença quando nós viemos a passar pelo vale da sombra da morte. É essa a diferença que vai fazer nós, em meio à pandemia, estarmos tranquilos. Estarmos tranquilos não sabendo que nós não vamos ser acometidos por algum problema, mas estar tranquilo em saber que mesmo se acometido, o meu Deus, Ele vai me livrar. E que se ainda aprove a Ele não me livrar e me guardar, eu fecharei os olhos aqui na terra e abrirei os olhos na morada celestial. É essa confiança que nós temos que ter. É essa confiança que uma criança tem. Tem um hino no cantor cristão, se eu não me engano, é o 366, que ele diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. É essa confiança que nós temos que ter. Não podemos colocar nossa fé em algo finito. Nossa fé, nosso louvor, o nosso amor tem que estar firmado no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. É nisso que eu tenho que focar. Para finalizar, a última característica que eu aprendo com as crianças é que elas não gastam tempo em vão. As crianças, o tempo que ela tem para brincar, ela brinca todo segundo possível e imaginável. O tempo que ela tem para dormir, ela dorme todo aquele tempo possível e imaginável. O tempo que ela tem para assistir a TV, ela usa todo esse tempo. Se uma criança está sentada para assistir TV, você não vê ela saindo daquilo ali para canto nenhum. Sai. Se você vê ela brincando, você vê ela saindo para algum lugar sem ser aquela brincadeira. Sai. Sim ou não? Se sair, você diga, meu irmão. Diga que eu quero aprender para que o meu saia. Você me diz. Se souber essa mágica, você me diga. Nosso tempo. Como nós temos aproveitado o nosso tempo. Porque aquele que disser que hoje não tem tempo, está mentindo. Esse momento de pandemia, de março até agora, o mais que a gente teve foi tempo. E o que é que fizemos com esse tempo? Aproveitamos como as crianças? Lá em Mateus, capítulo 29, diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, perca tempo não. Esse tempo que você tem sobrando, anuncie as boas novas de Cristo Jesus. Esse tempo que você está sobrando, visite alguém, para que nessa visita Deus seja exaltado através da sua vida. Esse tempo que está sobrando, ligue para alguém e diga que ela é muito importante para você. Nesse tempo que está sobrando, faça alguma coisa para que Cristo cresça e você diminua.
Porque o ide por todo mundo não é pegar um avião e ir para a praça, ir para a África. Às vezes o ide por todo mundo é atravessar da porta do seu quarto para a porta do quarto do seu filho. Às vezes o ide por todo mundo é atravessar a porta da sua casa para a porta do seu vizinho. Talvez o ide por todo mundo é você apenas se virar e falar com seu cônjuge e resolver as situações adversas que tem entre si. Esse é o ide por todo mundo. Eu aprendo com as crianças que elas não perdem tempo. O tempo que ela tem, ela usa. Então, o tempo que você tem para dizer ao mundo que Jesus está voltando e como é bom servir a Cristo, utilize esse tempo. Utilize esse tempo para agariar almas para o reino de Deus. Servir a Deus é bom, sim ou não? Está muito fraco. Servir a Deus é bom, sim ou não? E por que você só quer para você, não quer dar para os outros? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, meu irmão. O que é bom, eu divido, eu compartilho, eu compro até mais para dar. Nós estávamos ali atrás fazendo uma refeição antes do culto, e que essa refeição, há 2 semanas atrás, foi tareco seco e biscoito sem nada. Eu olhei assim, eu disse, espera aí, o negócio tem que melhorar, pô. Vamos comprar pelo menos um pãozinho com queijo. Pãozinho com queijo é bom, sim ou não? É massa, né, Mateus? E hoje foi dividido com todos. Eu gosto de pão com queijo. O que é que eu faço? Eu divido com meus irmãos. O evangelho é bom. As boas novas são extraordinárias. E elas precisam ser entregues. Elas precisam ser anunciadas. Elas precisam que o mundo as receba. Quem está preso nessa pandemia é você. Mas a palavra, ela está solta. Então use as ferramentas que você tem para divulgar o reino de Deus. Nós hoje temos WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, Kitmin, sei lá, tanta coisa. Use para propagar o reino de Deus. E aprenda como uma criança a amar a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele tem a lhe oferecer. Ame a Cristo pelo que Ele é. E onde Ele lhe tirou do lago de lodo e enxofre, colocou-lhe com os pés fincados na rocha. E exerça todas essas características. Jesus, e não eu, me ensinou hoje. Amém? Vou convidar o grupo de louvor. Quero que você preste atenção na letra desse hino. E você reflita em tudo o que foi falado nesse momento aqui hoje. E verdadeiramente, ao sair pelaquela porta, você saia uma nova criatura, transformada no poder de Deus.
estar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo
Amém. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer mais uma vez a Deus tudo que Ele nos conduziu na noite de hoje. Que toda a palavra foi lida, cantada e pregada, ela seja guardada no seu coração. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse culto maravilhoso, Pai. Eu creio que o Senhor recebeu como um cheiro suave, Pai. Continua abençoando cada lar aqui representado. Abençoa todos aqueles que estão assistindo esse culto, Pai, através desses equipamentos de mídia. Continua fortalecendo, Pai, toda a tua igreja espalhada por toda a terra, Pai. Que o teu nome cresça e o nosso nome diminua. E cada vez mais nós aprendemos com as crianças a te amar pelo que és. Obrigado. Em nome de Jesus. Nos leve em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Nos dá uma semana abençoada. No próximo domingo, possamos estar aqui mais uma vez, te rendendo louvores de gratidão. Jesus. Amém. Faça uma oração silenciosa, depois está despedido dos seus lares.